Olá, eu sou o professor Freza e vamos mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre gráficos no movimento retilíneo uniformemente variado. Se você é estudante de um colégio, você é um entusiasta da física, ou está no ensino superior, ou está se preparando para os vestibulares do Enem, essa aula vai te ajudar bastante, porque é um resumão bem legal de todos os gráficos que tem no movimento retilíneo uniforme. Vem comigo então. Basicamente, estamos trabalhando então com cinemática. Vale lembrar que na cinemática nós trabalhamos com posição, velocidade, aceleração e tempo. E esses três gráficos relacionam tudo isso. O gráfico de posição no tempo, velocidade no tempo e aceleração no tempo. Com isso, então, vamos lá. Coloquei aqui. Vejam, nesses dois movimentos, indiquei a cada instante de tempo os valores de velocidade. Se eu te perguntasse, olhando aqui para estes valores de velocidade e estes valores de velocidade, qual movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado? Bom, os dois variam a velocidade. No entanto, esse daqui, reparem como que varia a velocidade. Daqui até aqui variou 2 metros por segundo, agora 4, 6, 2, 4, 2, ou seja, está variando a velocidade, mas não é uma variação uniforme. Enquanto aqui tu repare que a velocidade foi de 0 para 2, para 4, para 6, para 8, está aumentando sempre de 2 em 2. Então, este primeiro movimento a gente pode simplesmente chamar de um movimento retilíneo variado. Agora, o movimento retilíneo uniformemente variado é só esse daqui, onde a velocidade ela varia sim, mas varia uniformemente. Sabendo disso, então, a gente já pode construir um movimento, que é esse daqui. Então a velocidade vai aumentando uniformemente. Isso nos faz lembrar sobre a aceleração. O que é a aceleração? É o quanto varia a velocidade pelo tempo. Então a gente repara aqui, a velocidade está variando sempre 2 metros por segundo a cada segundo. Ó. De 2 para 4 variou 2, do instante 1 até 2, ou seja, demorou um segundo também. Então eu posso dizer que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a velocidade variou 2 metros por segundo a cada segundo. Isso quer dizer aceleração. 2 metros por segundo a cada segundo é 2 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, então quer dizer que se a velocidade fosse aumentando de 3 em 3, a aceleração seria 3 metros por segundo ao quadrado? Perfeito, isso mesmo. Então, se tu chegou a essa conclusão, tu entendeu o conceito de aceleração. Tá? Muito bem. E como a gente tem um mr e o v, então essa aceleração ela tem que ser sempre constante, sempre de 2 metros por segundo a cada segundo, ou seja, sempre 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem. Feito isso, então a gente já pode escrever aqui ou esboçar os nossos gráficos de aceleração. Veja bem, o nosso gráfico de aceleração é bem simples. Então, se eu encontrei a aceleração como 2 metros por segundo ao quadrado, simplesmente eu posso dizer que essa aceleração vale sempre 2. Muito bem. O tempo vai passando e a aceleração continua sempre 2. Estou colocando aqui cada tracinho valendo 2, ok? Muito bem. Perfeito. E a velocidade? Olha, naquele exemplo eu coloquei que a velocidade no início é 0. 1 segundo depois, qual é a velocidade? Ué, 1 segundo depois, a velocidade vale 2. Tá, e mais 1 segundo, no instante 2, a velocidade vale 4. Ó, vai ligando os pontos. Ah, e no instante 3, vale 6, 8, e assim sucessivamente. Tu vais perceber, então, que aqui a gente vai ter um gráfico que vai ser uma reta. Claro que tem que ser uma reta, porque como o aumento de velocidade é uniforme, no nosso caso sempre de 2 em 2, então aqui vai aumentando uniformemente a velocidade conforme o aumento de tempo. Tem que ser uma reta. Perfeito? Beleza. Tá, professor, mas olha só. Tu me falou num vídeo anterior que a gente falou sobre gráficos do MRU. Se tu não viu esse vídeo ainda, confere lá no nosso canal no YouTube, esse vídeo que é bem legal. Eu falei lá que os valores de velocidade e de aceleração eles não dependem do referencial, mas os sinais, sim. Então tu diz assim, ó, bom, como é que eu sei que essa aceleração é mais 2? Por que não menos 2? Bom, vou voltar aqui. Se no nosso esquema aqui a gente tinha colocado para a direita positivo, então eu tenho valores de velocidade
positivo e eu tenho uma aceleração positiva. Mas eu poderia muito bem ter escolhido meu referencial onde para a direita é negativo. Então eu teria as velocidades seriam negativas e a aceleração também seria negativa. Então esse nosso gráfico, basicamente, ao invés de valer mais 2, ele valeria menos 2, ficaria um gráfico aqui embaixo. Tá? A mesma coisa que, ao invés de a gente ter valores positivos e a nossa reta sendo assim, subindo, eu teria valores negativos e teria uma reta aqui descendo, ok? Beleza? Isso daqui, de novo, eu comentei com bastante calma e com mais exemplos lá no nosso vídeo de MRU. Então confere lá no nosso canal, que tá bem legal aquele vídeo também. Feito isso, muito bem. Tá, professor, mas e o gráfico de posição? Pois é, o gráfico de posição, ele é um gráfico um pouco mais complicado. E aqui eu vou te mostrar e provar por que ele é um pouco mais complicado de a gente chegar nele. Mas, com o que eu vou falar aqui, com certeza tu vai conseguir esboçar ele. Tá, professor, tu me falou aqui, eu vejo esse carrinho se mover, beleza, aumentando sempre de 2 em 2, entendi isso. Como é que eu relaciono as posições? Eu te faço a seguinte pergunta. Se esses espaçamentos fossem posições, será que estaria certo? Olhem só. Daqui até aqui, ele aumenta a velocidade de 0 até 2 metros por segundo. Então eu posso dizer, a velocidade nesse trecho, digamos assim, é pequenininha, tá? É baixa essa velocidade. Se a velocidade é pequena, ele não deve ter percorrido muita distância nesse trecho. Agora, se tu comparar aqui, tu vai dizer, opa, aqui a velocidade já é maior. Se a velocidade é maior, então esse trecho aqui, ele deve ter percorrido uma distância maior. É assim a lógica. Se eu ando bem devagarinho, vou percorrendo uma distância pequenininha no tempo. Agora, se a velocidade é maior, eu vou percorrer uma distância maior. E aqui a gente deve perceber, então, uma coisa muito mais parecida com isso daqui. Onde a gente percebe, então, de 0 até 2, ele andou esse tantinho aqui. Tá? Agora, de 2 até 4, andou mais, porque ele está aumentando a velocidade, ele anda cada vez mais. De 4 até 6, andou ainda mais esse espaço. De 6 até 8, ainda mais. Então, tu percebe que as posições não são igualmente espaçadas, como a gente viu lá na videoaula do MRU. Tá? Lá no MRU, a posição é igualmente espaçada. Aqui não. Aqui não, porque a velocidade vai aumentando, então ele vai andando cada vez mais. Tá? Sendo assim, eu já chamo a atenção. Tá, professor, se eu quiser calcular, então, quanto que ele andou daqui até aqui, dá para fazer esse cálculo? Claro que dá. Tu já deve ter estudado aquelas equações de MRU e de MRUV. Dá para tu aplicar qualquer equação daquelas e tu vai encontrar. Ou, olha só, fica a dica aí, tá? Anota isso daqui. Se eu te perguntar, posso utilizar esta fórmula aqui para um MRUV? Talvez tu vai pensar assim, não, porque essa fórmula aqui é do MRU. Daí eu vou dizer, quem é que te falou isso? Aí tu pode dizer, o meu professor falou que isso aqui é para o MRU. Mas eu vou te provar que essa fórmula aqui não é simplesmente para o MRU. Isso aqui é uma das fórmulas mais gerais que a gente tem. E aí diz assim, tá, professor, mas a velocidade, por exemplo, daqui até aqui, ela varia. Qual é o valor que eu vou colocar? Eu vou botar aqui o valor da velocidade 0 ou o valor 2? Se eu analisar daqui até aqui, por exemplo, do início até o final de tudo, qual a velocidade que eu vou botar aqui? O 0 ou o 8? Nenhuma nem outra. É sempre a velocidade média. E eu te pergunto, vamos pegar daqui até aqui. Qual é a velocidade média entre 0 e 2? Ó, a média. Não é 1? É. Qual é a velocidade média, por exemplo, entre 2 e 4? 2 e 4. Entre 2 e 4, a média é 3. Ok? Então, vamos lá. Qual é a velocidade média entre 0 e 2? 0 e 2 é 1. Vou passar para cá. É 1. Qual é o tempo que ele se moveu daqui até aqui? 1 segundo. Então, quanto que ele andou? 1 vezes 1, ele andou 1 metro. Então, daqui até aqui, ele andou 1 metro. Professor, gostei, porque é uma fórmula bem pequenininha e bem lógica. Tá, e de 2 até 4, quanto que ele andou? De 2 até 4. Qual é a velocidade média? 2 e 4. A média é 3. Então são 3 metros por segundo. 3 metros a cada segundo, que foi o quanto ele andou. Então daqui até aqui, ele andou 3 metros. Professor, gostei, dá até pra fazer de cabeça. Ó. De 4 até 6. De 4 até 6. A média, 5. São 5 metros a cada segundo. Daqui até aqui passou exatamente 1 segundo. Então ele percorreu 5 metros. De 6 até 8, 6 e 8, a média é 7. Então daqui até aqui ele andou 7 metros. Perfeito. Olha só então, te provei que
o espaçamento não é o mesmo, justamente porque ele vai andando cada vez mais rápido. Logo, olha só, se eu te perguntar agora, qual é a posição no instante inicial? Olha, eu fazendo essa pergunta só do jeito que ela tá, não tem muito cabimento. Por quê? Novamente, te convido, se tu não viu, lá na aula de MRU eu comentei sobre referencial. Eu disse, a escolha do referencial é tua. Eu coloco a posição onde eu quiser. Eu posso escolher aqui no início, ou seja, no instante zero, a posição 0? Posso. Posso escolher a posição 2? Posso. Posso escolher a posição 784? Pode. É tu que define o referencial. Agora, para facilitar, obviamente, vou escolher aqui que a posição no início, que é no instante 0, vale 0 metro. Logo, qual é a posição aqui no instante 1? Olha, daqui até aqui ele andou 1 metro, então a posição aqui é de 1 metro. Tá, e qual é a posição aqui? Cuidado agora, no instante 2. Qual é a posição dele? Ele está 1 metro mais 3, ou seja, 4 metros à frente do meu referencial. Ok? Então, posição 4. E qual é a posição lá no instante 3? Vamos lá. Qual é a distância daqui até a origem, até o zero? 1 mais 3 mais 5. Isso aqui vai dar 9. E por último, foi 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9, 9 mais 7 dá 16. Então, posição 16. Perfeito. Vamos jogar esses valores lá para o nosso gráfico. Vamos lá. Anotem para mim. Posição inicial 0, depois é 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. Vamos lá para o nosso gráfico. Vou apagar aqui, obviamente, e vamos lá. 1, 4, 9, 16. Sempre importante que tu nunca perca a escala do teu gráfico. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei espacinhos, né? Então aqui eu coloquei os espacinhos de tempo, de posição. Então vamos lá. No tempo 0, posição 0, foi isso que eu escolhi. No tempo 1, aqui eu vou botar uma escala que cada tracinho vale 1 segundo, tá? Então 1, 2, 3, 4. E aqui eu posso usar uma outra escala, desde que esteja em escala. Por exemplo, aqui eu vou utilizar que cada tracinho vale 2 metros. Então, no primeiro segundo a gente tinha a posição 1, que está aqui. No instante 2, aí foi para 4, né? Então 4 aqui, ó. Pronto. No instante 3 foi para quanto? Foi para 9. Então, para aí. 4 até aqui, 6, 8, 9 aqui. Traz para cá. E no instante 4 deu 16, né? Então, para aí. 4, 8, aí temos aqui 10, 12, 14, 16, lá em cima. 4, liga lá com 16. Pronto. Olhando aí, isso aqui vai dar uma reta? Não. Vai dar uma coisa parecida com uma coisa assim, que é uma parábola. Então, por isso que eu falei que é um pouco mais difícil de a gente desenhar, porque retas a gente pega uma régua e desenha. Agora uma parábola é um pouquinho mais complicado. Então note, agora a gente já consegue fazer uma comparação do vídeo anterior com esse vídeo. Lá no MRU, o gráfico de posição no tempo era uma reta. Aqui é uma parábola, tá? Justamente porque a cada intervalo de tempo ele não se move o mesmo tanto, tá bom? Beleza. Então agora eu acho que vamos começar a finalizar essa nossa videoaula aqui sobre os gráficos do MRU. Então acompanha comigo. Vamos fazer um resumão de tudo isso. No nosso resumão tem que ter, obviamente, os gráficos de aceleração no tempo, que são bem simples. Como a aceleração não varia, ou a minha aceleração ela é positiva, sempre com o mesmo valor, ou ela é negativa, sempre com o mesmo valor. Deu. Tá, não pode faltar também os nossos gráficos de velocidade. E aí aqui eu tenho gráfico onde eu tenho valores de velocidade negativos aqui embaixo e aqui positivos, mas uma coisa é certa. Tu nota que a velocidade está variando e variando uniformemente. Outra coisa também que a gente consegue enxergar, reparem, tu enxerga que a velocidade está variando para valores maiores, ou seja, a velocidade está aumentando cada vez mais, aumentando para o sentido positivo. Isso nos indica que a aceleração ela é positiva. Então vem, num gráfico de velocidade pelo tempo, se a reta tiver uma inclinação positiva, isso nos dá que a aceleração é positiva. Do contrário, aceleração negativa. E o gráfico de posição no tempo? Te mostrei um, tem um outro também.
a gente pode ter isso daqui, que daí dá para a gente entender assim, ó. Lembra que uma parábola teria uma outra parte aqui, né, que a gente chama de concavidade. Quando a concavidade é voltada para cima, a gente tem uma aceleração positiva. Quando a concavidade é voltada para baixo, a aceleração negativa. Dependendo do movimento, a gente pode ter, digamos, só uma parte da parábola, ou ter ela mais completa. Então aqui fica bem claro, ó, aceleração positiva com cavidade voltada para cima, aceleração negativa com cavidade voltada para baixo. E aqui apresento o nosso resumão da nossa videoaula. Gráficos de posição no tempo, velocidade no tempo e aceleração no tempo. Ok? Eu vou deixar aqui para tu copiar ou tirar um print aqui dessa tela, que ela é bem interessante, faz um resumão de tudo que a gente trabalhou dos nossos gráficos do MRUV. Tá? Se tu gostou então dessa videoaula, deixa teu like aí. Se tu gostou do nosso canal, vamos lá, compartilha ele também, te convido a compartilhar e seguir. Toda semana a gente tem novos vídeos para ti. Ah, e claro, se tu ficou com qualquer dúvida, pode usar aqui esse espaço dos comentários para deixar tua dúvida ou deixar tua mensagem que tu gostou, tudo bem? Também tu pode me procurar nas redes sociais. Qualquer dúvida, tô lá para te ajudar, ok? Sou o professor Freza, te aguardo na próxima videoaula.